Gravando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Porque até hoje eu só escutei algumas vozes, mas não vi ninguém até hoje. Imagino que vocês estão aí. Eu vou começar a deixar minha câmera fechada também, só compartilhar a tela. Tá brincando, gente. Eu sei que vocês estão de pijama aí, sem pentear o cabelo. Tudo bem. Eu vi agora mesmo que acho que praticamente todo mundo tinha enviado já o segundo problema, prova. Algum problema no problema? Vocês se divertiram fazendo? Deu muito trabalho? Acharam chato? Vale a pena? Eu achei que foi longo, mas achei que foi bom. Acho que foi um bom problema, foi uma continuação natural da teoria no livro, né? Então, acho que foi bem escolhido. Acho que tá Um bom. bom problema, só que para mim deu muito trabalho, então. Mas deve ser, não sei. Eu achei dificinho. Mas conseguiu fazer? Fiz tudo. E ela também está reclamando que foi trabalhoso. Bom, assim... Fala, Sérgio. Oi. Uma dúvida que ficou. Quando você tem uma polarização arbitrária, você só decompõe para ver como que é transmitida e refletida? Se você tiver o quê, arbitrário? Polarização. Uma polarização arbitrária, você pode decompor nas duas. É a maneira como você lida com a situação. Você sempre pode decompor qualquer polarização numa TE e uma TM. E aí são dois problemas, né? Você trata como uma combinação dos dois problemas. Entendi. Sim, é uma boa pergunta. Tá bom, Mirella, não é uma reclamação, não. Não é assim, a ideia é dar trabalho mesmo, né? Assim, ainda assim, eu acho que é melhor do que uma prova, né? Uma prova, normalmente, são questões mais fáceis, mas é uma coisa meio tensa, né? E assim, você sai com dor de cabeça. Você tem dor de cabeça antes, durante e depois. Então, Eu também acho que é melhor do que uma prova. A minha intenção com isso, eu não sei se tá adiantando alguma coisa, assim, em parte foi a solução que eu pensei, em outra parte foi que eu acho que isso pode contribuir para aprender, mais do que uma prova. A prova ela tem que ter um caráter de aprendizagem também, né? Eu acho que a gente aprende muito durante uma prova, mas por causa dessa parte de tensão, esse lado de tensão da prova, a gente não aprende tanto quanto poderia. Assim, fazendo dessa forma, que você tem um problema só, você tem tempo para fazer, eu tenho a esperança de que isso está ajudando no aprendizado, que aí você pode voltar atrás, consultar, fazer com calma, pensar desse jeito mesmo ou não. Ainda é uma prova, você tem que fazer certinho, né? Mas você tem tempo para pensar no assunto. O que vocês acham? Vocês acham que está contribuindo para a aprendizagem ou simplesmente é um problema a mais? Na minha opinião, está muito bom, até porque, tipo, eu pesquisei, por exemplo, numa parte lá, ele perguntava do ângulo de Brewster lá, eu até pesquisei umas coisas a mais, uns materiais que eu não encontraria se eu tivesse só fazendo uma prova, entendeu? Aí eu achei isso muito bom. Ótimo, ótimo. É isso que eu gostava mesmo. Rafael? Na minha opinião, eu acho que é bom também esse tipo de problema, porque até porque é bom você selecionar um problema desses que é um dos problemas que você já tinha selecionado antes, você escolher um deles, porque, assim, no meu caso, meio que me força a fazer todos os problemas direito, porque eu fico pensando, uma hora um deles pode ser o problema à prova, então é melhor fazer todos eles direito e aprender bem. Então, acaba que eu consigo fazer isso. No caso de prova, eu não sei, eu sempre eu tentava fazer os problemas e tal, mas você sempre acaba deixando precisar de alguma coisa meio de último minuto, então você faz os problemas meio que, deixa eu aprender aqui como fazer para poder pra repetir lá na prova. Aqui não, que eu tô fazendo as coisas direito. E eu curti mais, achei mais legal. Ótimo, legal, legal. Assim, isso é exatamente o que eu tinha esperança que fosse. Então, está dando certo mesmo. Legal, gente. Vamos lá, né? Vamos continuar com a matéria. Essa matéria, como eu tinha prometido no início do curso, né? Ela tem coisas novas, né?
ela sai daquela espiral de conhecimento que a gente estuda eletromagnetismo no jardim de infância, a gente estuda o segundo grau, a gente estuda fundamentos do eletromagnetismo, e é sempre a mesma coisa, né? Lei de Gauss, sempre com um pouco, mas com um pouco mais de sofisticação matemática. Agora, eu acho que a gente está... ok, são as mesmas leis, né? Mas a gente está vendo por um aspecto diferente, né? Então, hoje a gente vai continuar nisso. O Henrique tem uma dúvida aí. Diga, Henrique. Ô, Paulo, desculpa, eu não queria te interromper no meio da sua fala. Não, eu tô aqui para isso. Pode falar. Tudo bem. É só que tem uma coisa que eu não entendi muito bem quando eu estava fazendo a prova e estava lendo o livro, que eu não sei se é uma coisa boba ou não, mas é só uma dúvida que eu estou tendo. Porque para fazer todo esse tratamento que a gente fez para encontrar as equações de Fresnel e essas coisas assim, a gente parte do pressuposto de que a onda que é refletida e que é transmitida, ela tem a mesma polarização da onda incidente. No caso, por exemplo, se ela está perpendicular ao plano de incidência, se está no eixo Y, no caso, né, a transmitida e a refletida vão estar também com polarização no eixo Y. Só que eu não sei provar isso, entendeu? Tipo assim, o livro, quando ele vai trabalhar com o caso da incidência paralela ao plano de incidência, ele usa como base o problema 9.15. E eu cheguei a fazer o problema, só que o problema, ele resolve isso para o caso de incidência normal. Mas como que eu posso falar que isso vale, então, para qualquer ângulo, só com base na incidência normal? Qualquer ângulo de incidência, entendeu? Como que eu posso simplesmente falar que isso vale para qualquer ângulo, sendo que eu só provei para o normal? Não sei se... Sei. Você tem que descer... Sua dúvida é o seguinte, né? Se eu entendi bem sua dúvida, assim, por que é que ela volta com a mesma polarização? Por que ela não podia inverter a polarização, então? Não é isso? Sim, porque que, tipo assim, em princípio, lógico que assim, você teria que fazer as contas para ver, mas em princípio, por que ela não poderia chegar com a polarização no eixo Y e voltar com ela no eixo X, entendeu? Tipo assim, okay. Como que eu provaria isso? Eu consegui provar isso para o caso da incidência normal, que nem eu falei, mas como que eu extrapolo e passo isso para a incidência geral? Acho que você tem que olhar microscopicamente e ver o que acontece, o que é microscopicamente esse fenômeno de reflexão e transmissão. O que acontece? Quando chega a onda eletromagnética, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético fazem forças sobre as cargas do material, né, da matéria que eles incidiram. A força maior é a força elétrica. Ela vai colocar os elétrons para vibrar. E eles vão emitir radiação com a mesma polarização do campo elétrico que colocou eles para vibrar. Eles estão oscilando, né, na direção que o campo elétrico da luz que chegou está mandando eles oscilarem. Ele pode mudar a fase, mas não a direção de polarização. Pensando aqui agora, é a única maneira que eu vejo de mostrar isso, num caso geral. Tá? Podemos voltar nisso depois. Não, tudo bem, então beleza. É só porque eu tava com essa dúvida, porque, que nem eu falei, o livro, ele simplesmente fala assim que, de acordo com o problema 9.15, a gente sabe que a polarização vai ser igual. Aí eu fiz o problema 9.15 e eu não fiquei tão convencido assim, mas realmente, pelo que você falou, faz sentido. Mas o 9.15 é na polarização ortogonal, tá? Se eu pensar uma outra maneira de mostrar isso, mas agora o único jeito que eu vejo é isso, é microscopicamente. Eu tenho que olhar microscopicamente, aí eu falo, não, tem que ser a mesma polarização. Ok? Ok. Vamos deixar assim por enquanto. Pode ser que a gente volte nisso depois, se eu pensar um outro jeito de mostrar. Então, como eu estava falando... o que a gente vai ver hoje é a mesma física, a mesma matemática, as mesmas equações que a gente já usou, mas nós vamos repensar um problema que está aí com a gente, né? Os chamados potenciais retardados. Né? Compartilhando minha tela já aí de novo, vou começar a escrever.
Não precisa se preocupar que eu não vou fazer nenhuma piadinha com esses potenciais retardados. Não. Daqui a pouco a gente vai entender o que são esses potenciais, o que eu quero dizer com isso. Mas nós vamos, para começar, só lembrar o que é que a gente viu na aula passada, né? Funciona como uma espécie de revisão para a gente se situar onde é que nós estamos, né? Na aula passada, a gente revisitou o problema dos potenciais eletromagnéticos, V e A, né? Num contexto diferente, né? A gente olhou, quando eu tinha campo elétrico e campo magnético que não dependiam no tempo, as equações de Maxwell eram um pouco mais simples, não? A gente achou que eu podia calcular esses potenciais, potencial elétrico V, o potencial vetor A, e eles ajudavam a gente a calcular o campo elétrico e o campo magnético, que é o que a gente quer, que é o que tem significado físico. A gente pode pensar nesses potenciais V e A como sendo um artifício matemático que a gente usa para calcular a coisa que tem realidade física, que é o campo elétrico e o campo magnético. Mas agora nós estamos num contexto em que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético variam com o tempo. A gente antes tinha campos estáticos. Além disso, o campo elétrico depende do campo magnético. Eu tenho uma ligação entre o campo elétrico e o campo magnético. O rotacional do campo elétrico depende da derivada no tempo do campo magnético. E vice-versa, né? O campo magnético também depende do campo elétrico. Um depende do outro. O rotacional do campo magnético ele depende também da derivada no tempo do campo elétrico. Nesse contexto, assim, será que esses potenciais B e A ainda podem ser usados? Eles ainda são úteis? A gente viu que sim. A gente viu que a gente podia continuar escrevendo o campo magnético como rotacional de um vetor A, que é esse que a gente chama do potencial vetor. Eu posso escrever isso sempre, já que o divergente do campo magnético é sempre zero. Para o campo elétrico, o rotacional do campo elétrico não é mais zero, mas tem uma grandeza, o rotacional do campo elétrico mais alguma coisa dava zero, então eu podia escrever o campo elétrico como sendo menos o gradiente de uma função escalar V, menos é simplesmente convencional aqui, né? A maneira que a gente define aqui, mas eu tinha que acrescentar, é a mesma coisa que a gente tinha antes, mas eu tinha que acrescentar aqui, por causa dessa ligação do campo elétrico com o campo magnético, a derivada daquele vetor A que eu usei ali em cima. Tá? Então, eu posso continuar usando esses potenciais V e A para calcular o campo elétrico e o campo magnético. E quais são as equações, né, para a gente achar V e A? O que a gente fez foi levar o campo elétrico e o campo magnético escritos dessa maneira aqui, em termos do potencial, nas equações de Maxwell, e aí a gente achou duas equações, ou na verdade 4 equações, né? Vou copiar e colar aqui do livro. A gente achou essa equação aqui, que é uma equação que envolve o potencial V e o potencial vetor A, né? E eu tenho uma equação que liga os dois, vou colocar uma setinha aqui nesse vetor A, né? E achamos uma outra equação também, que na verdade são 3 equações, né? Que é essa de cá, cola lá, que envolve também o potencial vetor A, vetor, né? Derivada segunda no tempo dele, divergente de A, o potencial V aparece aqui também, né? Essas duas equações, na verdade são 4 equações, né? Essa aqui é uma, mas aqui embaixo eu tenho 4 equações. O laplaciano de A significa... Bom, eu tenho uma equação para cada componente do vetor A, né? Uma equação para x, uma equação para y, uma equação para z. Aplico o laplaciano em AX, tiro a derivada segunda do AX, né? O divergente envolve todos os termos, né? Igualo a isso a μ0 jx. A densidade corrente também é um vetor, né? Vamos pôr uma setinha nela aqui. Então, resolvendo essas 4 equações aqui, eu, em princípio, tenho o potencial V e o potencial vetor A, e aí
Com eles, basta eu derivar, né? Tiro o rotacional do A, acho B, tiro a derivada em relação ao tempo do A, tiro o gradiente de V, eu tenho campo elétrico. Mas não são equações triviais. Vai falar que a gente ganhou alguma coisa, porque agora eu tenho 4 equações, né? Antes eu tinha 6. Uma equação eu tinha que determinar 6 coisas, né? Os 3 componentes do campo elétrico e os 3 componentes do campo magnético. Agora basta determinar 4 coisas. Os 3 componentes do vetor A e o potencial V, a função escalar V. Mas ainda assim são equações complicadas. Felizmente, a gente tem uma liberdade aqui nesses potenciais A e V. Eu não tenho uma função que é a solução disso, eu tenho infinitas funções. Eu posso fazer o que se chama uma transformação de calibre, ou seja, transformações de calibre. Estou achando que minha letra está melhorando aqui. Transformações de calibre consiste em fazer o seguinte. Eu posso mudar o meu potencial A, posso passar ele para uma linha que é igual ao A mais o gradiente de qualquer função. Gradiente de uma função lambda. Lambda é uma função da posição e do tempo. Ao mesmo tempo, eu tenho que mudar o meu potencial V. Opa, eu colocando um sinal de vetor em V aqui. É o vício. V, eu posso mudar ele para um V', né, que vai ser igual ao V, mais, menos, na verdade, né, menos a derivada dessa função lambda no tempo. Né? Lambda é uma função qualquer, né, da posição e do tempo. Como é que eu acho lambda? Como é que você acha lambda? Então, você pode levar essas expressões aqui, né, lá nas equações para o potencial e ver para os potenciais e achar qual que deve ser a função lambda. Mas para que você vai achar lambda? Você não precisa achar lambda. Basta você saber que você pode ter uma função assim. Você está falando assim, não, eu tenho um A aqui e eu quero mudar para uma linha, para esse A' aí. Então, você já tem um A e um V, o que mais você precisa? Era isso que você queria, tá bom? Então, ok. Como o lambda pode ser uma função qualquer, e a princípio eu poderia achar essa função, mas eu não preciso achar essa função. Basta eu saber que eu posso ter uma função. Por que eu posso fazer as transformações de calibre? Porque se eu somar no potencial vetor A o gradiente de qualquer função, eu não vou mudar esse potencial, e se eu somar essa derivada de uma função qualquer no tempo, no potencial V, ao mesmo tempo em que no A eu somo esse gradiente de lambda, eu não mudo o campo elétrico também. Né? Fazendo as transformações, eu não mudo nem o campo elétrico, nem o campo magnético, que são as coisas que têm significado físico. Bom, então, já que a gente tem essa liberdade, a gente pode escolher potenciais que simplifiquem essas equações que eu tenho, essas 2 equações aqui marcadas em vermelho, né, que eu tenho para determinar os meus potenciais. Por exemplo, os 2 calibres, tem infinitos calibres, vocês podem inventar um se vocês quiserem, né? Mas os 2 mais usados são o calibre de Coulomb, que acho que vai ser a primeira e única vez que eu vou falar dele no curso, apesar dele ser realmente bastante usado. O calibre de Coulomb consiste em fazer com que o divergente de A seja igual a 0. Você pode vir com a mesma pergunta, assim, mas isso é possível fazer isso? Ok. Acha qual que é a função lambda dessas equações aqui em cima, né, que te permite fazer o divergente de A seja igual a 0. Você chega numa equação para a função lambda, que se você quiser resolver ela em termos de um A qualquer que você quiser, fique à vontade, tá? Para mim, só interessa saber que eu posso fazer isso, né? Já que eu posso somar no A qualquer gradiente, um gradiente de qualquer função. Muito bem, qual que é a vantagem desse calibre de Coulomb? Ele simplifica
a equação para V. Eu fico com uma equação para uma daquelas duas equações que a gente tinha ali atrás, vou repetir elas aqui. Ela vai ficar uma equação que depende só do potencial V. Estou falando dessas duas equações que estão aqui na folha anterior, essas duas equações que envolvem V e A. Né? A primeira envolve V e A, a segunda também envolve V, que está aqui na derivada no tempo, né? E A. Deixa eu vou copiar essas equações aqui, levá-las lá para outra página, para não ter que ficar indo e voltando. Está tudo num lugar só. Essa é uma desvantagem, né? Se eu tivesse uma tela maior, se vocês também tivessem uma tela maior. Né? O quadro negro é bom que ele é grandão, né? Quadro presencial. Essas equações que estão aqui em vermelho são as mesmas que estão lá atrás, né? Copiei e colei. E eu estou mostrando aqui porque eu quero mostrar o que vai acontecer quando eu fizer o divergente de A igual a 0. Ok? Olha, é fácil de ver, né? Vai simplificar essa equação aqui. No calibre de Coulomb, essa equação, a primeira equação, vai virar simplesmente a equação de Poisson. O Laplaciano de V é menos ρ sobre ε0. Uma equação que, a princípio, eu tenho a solução dela, né? V, uma integral de blá, blá, blá. Daqui a pouco eu escrevo isso aí. Essa equação aqui também simplifica, porque esse termo aqui, né, vai dar 0. Mas, ainda assim, continua uma equação complicada. Bom, de qualquer forma, o que eu posso fazer no calibre de Coulomb, eu uso a primeira equação, né, que vai tomar essa forma aqui, que me dá V em termos da densidade de carga, né, que é um dado do meu problema, eu preciso saber a densidade de carga para calcular V. Achado V, eu posso levar na segunda equação, aí eu tenho uma equação só para A, resolvo essa equação, acho A. Ok, então esse é um calibre interessante. Mas tem um calibre que é mais útil, principalmente para as coisas que a gente está estudando aqui, que é o calibre de Lorentz. Calibre de Lorentz. Lorentz sem o Z. É outro cara, né? O calibre de Lorentz consiste em você fazer o divergente de A ser igual a menos μ0 ε0 derivada de V no tempo. Misturando as coisas de novo aqui. Derivada de V no tempo. Por que isso aqui é interessante? Vamos olhar de novo para as equações. Eu acho que elas já estão copiadas aqui. Ó. Exatamente. Ó. Então, aqui, de novo, né, pela terceira vez, as duas equações, as 4 equações que me permitem determinar os potenciais V e A, né? Em termos de ρ e J. Né? São as fontes do campo eletromagnético. Então, imediatamente dá para você ver qual a vantagem. A grande vantagem é que esse termo aqui, ó, da equação, da segunda equação, né? Esse termo vai para 0. Então, eu vou zerar esse termo aqui. O segundo termo, né, o divergente de A, é menos y0 dE dt. Ou seja, eu vou ter duas equações, uma só para V e outra só para A. São 4 equações. Né? A equação ali de cima, a primeira equação, vai ficar assim. Ó, o Laplaciano de V, não? Esse termo vai ficar derivada no tempo do divergente de A, mas o divergente de A é menos y0 derivada de V no tempo, então aqui vai ficar menos μ0 ε0 derivada segunda de V no tempo. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre ε0 o ρ. A segunda equação vai ficar o Laplaciano, né, do vetor A, segunda equação, que são 4 equações, na verdade, né? Menos μ0 ε0 derivada segunda do vetor A no tempo. Né? Esse termo todo, o segundo termo do lado esquerdo aqui, vai todo ser 0. Então, aqui vai ficar igual a menos μ0 densidade de corrente J. Eu desacoplo V e A. Com o calibre de Lorentz, eu tenho equações separadas para V, que é a equação de cima, e para os componentes do vetor A, que são
que é a equação de baixo, né? E mais, olha, são 4 equações, né? 1, 2, 3, 4. 4 equações formalmente idênticas. Se eu souber resolver uma, eu sei resolver as 4. Elas relacionam o laplaciano de uma função, né? V, ou AX, ou AY, AZ, a derivada segunda dessa função no tempo, com uma função, né, da posição e do tempo, que é ρ de RT. Então, se eu achar um método de resolver essa equação, eu resolvi as 4. Tá? Só fazer isso. Eu posso colocar essas 4 equações de uma forma muito sintética, né? Definindo esse operador aqui, quadrado ao quadrado, que é o D'Alembertiano. É um operador que é bem útil em relatividade, ondas eletromagnéticas, nesse contexto que a gente está vendo aqui. É uma espécie de extensão do Laplaciano. Ele é o Laplaciano menos μ0 ε0, derivada segunda em relação ao tempo. É um operador matemático, né? Definindo isso aqui, essas equações aqui podem ser escritas como simplesmente quadrado ao quadrado de V é igual a menos 1 sobre ε0 ρ, e quadrado ao quadrado do A é menos μ0 J. Eu tenho os potenciais em termos das fontes dos campos eletromagnéticos, a densidade de carga e a densidade de corrente. Tá? Esse operador quadrado ao quadrado aí é o D'Alembertiano. Muito bem, isso aí completa o resumo do que a gente viu na aula passada. Isso foi tudo que a gente viu na aula passada. Agora vamos entrar numa coisa nova, né? Eu quero começar a resolver essas equações, né? Nesse contexto aqui que as coisas podem se mexer. Mas eu vou começar, né, pensando num problema estático. Um problema... problemas no plural. Problemas estáticos. O que eu quero dizer com problema estático? Eu quero dizer que cargas e correntes não variam no tempo. Cargas e correntes não dependem do tempo. Então, aquelas derivadas segundas que aparecem derivadas segundas que aparecem aqui, né, vão sumir. Essas 4 equações aqui, o D'Alembertiano vai se reduzir só ao Laplaciano. Então, eu vou ter, nesse contexto, eu vou ter o seguinte, eu vou escrever isso aqui, ó. O D'Alembertiano vai ser simplesmente o Laplaciano. Então, as minhas equações para V e A são Laplaciano de V é menos ρ sobre ε0, o Laplaciano de A é menos μ0 J. São 4 equações que, a princípio, a gente sabe resolver. São 4 equações de Poisson. A gente aprendeu a resolver essas equações lá em eletromagnetismo. Aprendeu assim, a princípio, né? A gente sabe as soluções dela. A forma das soluções dessa equação, basta a gente integrar, né? O potencial V, né, que não vai depender do tempo, vai ser uma função só da posição, vai ser 1 sobre 4π ε0, né, integral de ρ de R', né, de tal linha, sobre R. Né? Esse R aqui, ó, é, por definição, o módulo do vetor R menos R'. E o que é esse vetor aqui? Eu vou copiar essa figura aqui do livro. É sempre bom a gente ver qual que é o problema que a gente está tratando, né? Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui é a situação que eu estou olhando, isso aqui é a figura 10.3 do livro. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho para cima, para a minha figura caber aqui. Posso diminuir a figura um pouquinho também, né? Acho que dá para ver, né? Ok.
problema de colar essa figura de repente é que vocês têm que entender o que tem na figura, né? Mas tem origem aqui, né? Isso aqui é a origem, né, do meu sistema de coordenadas. Aí eu tenho uma distribuição de carga, que é o que está aqui rachurado em cinza, né? De tal linha, esse quadradinho aqui é um pedacinho, um volumezinho dentro da minha distribuição de carga, né? Se a distribuição de carga é ρ de R', né? Na posição R', então, né, em relação à origem, eu tenho esse elemento de carga dq, que é ρ vezes d tal linha, né? Quantidade de carga por unidade de volume vezes o volumezinho desse pedaço. No ponto R, esse ponto aqui, ó, ponto, né, definido por esse vetor posição R em relação à origem, esse pedaço de carga provoca lá um potencial V de R, que é o que está escrito aqui. É o que a gente... E tem também, eu tenho uma distribuição de correntes aqui dentro, né, um J de R', uma quantidade de corrente por unidade de área que passa através da unidade de área. Então, numa certa região do espaço aqui, um certo volume ali, eu tenho um potencial vetor causado por esse elemento no ponto R, que vai ser μ0 sobre 4π, a densidade de corrente, quantidade de corrente por unidade de área, J de R', né, vezes o d tal linha, dividido por R, isso me dá o potencial vetor naquele ponto lá, provocado pela densidade de corrente que está aqui dentro desse volume de tal linha, né? Se eu integro sobre toda a distribuição de correntes, eu tenho o vetor A de R total naquele ponto ali, todas as correntezinhas aqui desse volume, né? Muito bem. Então, ok. Então, num problema estático, a gente sabe resolver. Mas isso eu já sabia, né? E agora? E se minhas cargas estão em movimento? Se minhas cargas estão em movimento, o que vai mudar? Cargas estão em movimento, as correntes mudam de tempo. As correntes mudam de tempo, né? Cargas em movimento. Então, a minha distribuição de corrente agora vai ser uma função do tempo. Correntes variam no tempo. O que vai mudar no meu problema? A coisa que muda é a seguinte: o campo provocado nesse ponto R aqui, por essa distribuição de cargas de corrente, num caso estático, ok, tudo bem, né? Mas se essa distribuição de carga estiver mudando, então, vou tentar mudar ela aqui no tempo, né? O desenho corre o risco de ficar complicado, hein? Vou supor que essa distribuição marcada aqui em cinza muda no tempo, tá? Então, isso aqui é ela no tempo t igual a zero. Isso que está aqui em cinza é ela no tempo t igual a zero, tá? Então, vou desenhar em vermelho como que ela é no instante de tempo posterior. Ela está assim, ó. Isso aqui representa a distribuição de cargas e correntes, tá? Olha, leva um tempo para a informação de que mudou a distribuição de cargas, mudou a distribuição de correntes, leva um tempo para essa informação chegar lá naquele ponto R, né? Esse elemento aqui que eu estava olhando, se eu olhar só para um elemento de tal linha, no instante de tempo t, ele está nessa posição marcada aqui em preto, né? Aí, no instante de tempo posterior, né? Vamos supor que ele foi para cá, ó. Isso aqui é o novo de tal linha. Mas lá no ponto R, a pessoa que está lá no ponto R medindo campo elétrico, campo magnético, né? Ela não sabe ainda que a distribuição de carga mudou. Ela está vendo está vendo o campo elétrico, o campo magnético causado pela distribuição de carga num tempo anterior. Leva um tempo para o ponto R, esse ponto aqui, né, sentir o efeito da mudança de distribuição de cargas e correntes. E essa modificação, né, o efeito da modificação
de a modificação de ρ e J, ele se propaga com a velocidade c no vácuo. Não? Propaga com velocidade. É a velocidade c, que é 1 sobre raiz de μ0 ε0. Próximo capítulo a gente vai estudar isso, né? Radiação. Isso aqui no vácuo, né? Dentro da matéria se propaga com a velocidade das ondas eletromagnéticas na matéria, a velocidade da radiação na matéria. Ok, então, o que eu estou vendo, né, o campo elétrico e o campo magnético que eu estou vendo num certo instante, é o resultado, não? Vou escrever isso literalmente aqui, né? Os campos no instante de tempo, no instante t, eles são resultados, eles são criados pela configuração de cargas e correntes no instante-tempo anterior. Que instante-tempo? Pela configuração em um tempo que eu vou chamar de TR, que é o tempo T menos a R sobre C. C é essa velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, é a velocidade que leva para a perturbação chegar lá no ponto que eu estou monitorando o campo elétrico, o campo magnético. Né? Eu estou nesse ponto aqui, monitorando o campo elétrico, o campo magnético. O campo que eu vejo aqui num certo instante de tempo é o campo que resulta da posição das cargas, da configuração de cargas e correntes no instante-tempo anterior. Não é no instante-tempo T antes, é no instante-tempo que é esse aqui. Né? A perturbação, ela leva um tempo que é distância sobre a velocidade, né? A distância que eu estou da perturbação até da configuração de cargas e correntes até aquele ponto. Esse tempo TR, né, que é o tempo retardado, isso é que se chama tempo retardado. Retardado é porque é um tempo, instante-tempo anterior. Né? Retardado. Tem... Ok. Se essa ideia ficou clara, eu posso tentar escrever uma solução. Veja bem, no caso estático, em que tudo está parado, vamos voltar lá atrás. Não é aqui, é aqui, né? No caso estático, esse caso aqui, né? Está um problema estático. Cargas e correntes não mudam. Então, o que eu vejo no instante-tempo T é o que era a carga no instante-tempo anterior, mas no instante-tempo anterior ela é igual a ela é agora e eu tenho a solução. Eu sei escrever a solução para V e A. Ela tem essa forma aqui. Olhando para isso aqui, a gente pode falar, ei, peraí, isso aqui me dá, essas equações que estão aqui marcadas, elas me dão V e A em função de ρ de R', né, J de R', num tempo T. O tempo não aparece aqui porque é tudo igual o tempo todo. Né? Mas e se eu colocar aqui dentro das integrais o tempo anterior? Ou seja, eu posso, grava essas soluções aí, eu tenho certeza que vocês sabem de cor, né? Eu posso tentar para o potencial V, né, e para o potencial vetor A, soluções similares. V agora e A são funções de RT, né? V de R e T, né, seria, então, 1 sobre 4πε0, mesma forma de solução. Né? A integral, né, sobre toda a distribuição de carga, ρ de R', ρ de R', não, o R' mapeia a distribuição de carga, só que em qual instante de tempo? No instante de tempo TR. Um instante de tempo atrás.
integro isso sobre toda a distribuição de carga, o d tal linha, e divido pelo R, né? Lembrando que o R é, por definição, o vetor R, R menos R', né? E o módulo desse vetor é o que a gente está chamando de R aqui. Né? Mesma coisa para o A. A, que é uma posição agora, é a função agora da posição e do tempo, posso tentar uma solução do tipo μ0 sobre 4π integral de J de R', só que é a distribuição de correntes num tempo atrás, TR, né? Dividido por R integrado sobre toda a distribuição de correntes, me daria o A. Isso é uma proposta de solução, tá? Não simplifica muito o problema, não, né? Porque, note bem, eu não tenho um tempo retardado, esse TR aqui, vou escrever ele de novo explicitamente. TR, né, por definição, ele é T, o instante-tempo T, o instante-tempo no qual eu quero o potencial V e o potencial A, né, menos o módulo de R menos R', né, dividido por C. E esse é o meu tempo TR que está ali dentro daquela integral. Quer dizer, o tempo TR depende de R' também. Ele muda com R'. Então, essa aqui é uma integral muito complicada, porque essa dependência no tempo, essas duas integrais, né? Essa dependência no tempo inclui uma grandeza que depende do tempo, mas o tempo é diferente para cada um. Então, para cada ponto da distribuição de carga, né? Pontos diferentes da distribuição de carga vão afetar o ponto R, onde eu estou medindo o campo elétrico e o campo magnético, né, em instantes de tempo anteriores diferentes. Tem uma analogia bem legal no livro que ajuda a gente a entender isso. Né? Assim, daqui a pouco vai ficar escuro, você olha para o céu, você vai ver estrelas. Não vê muitas estrelas em Belo Horizonte, não, com essa luminosidade de toda a cidade, mas você vê algumas estrelas. Né? Cada estrela você está vendo num tempo retardado diferente. As estrelas estão longe da gente, né? A luz delas levam anos para chegar aqui, né? Mais perto, o Alfa Centauri leva 4 anos, 4,2 anos. Né? 4,2, Alfa Centauri está 4,2 anos luz diferente. Mas outras estrelas estão em diferentes distâncias. Então, na verdade, quando você olha para o céu, você está vendo as estrelas cada uma em um momento, um instante de tempo diferente. E são tempos muito diferentes. Né? Você está vendo uma 4 anos atrás, a outra você está vendo, sei lá, 6 anos, assim, acho que é 6 anos luz, não sei, 6 anos atrás, outra você está vendo 1 milhão de anos atrás. Né? É a mesma coisa, cada estrela é um TR diferente. Se as estrelas fossem distribuição de cargas, né, cada uma tem um TR diferente, você vai integrar aquilo ali, mudando o tempo para cada uma. Tá? Ok, mas de qualquer jeito, né, isso aqui é uma proposta de solução. Veja bem, eu não demonstrei que isso aqui são soluções das equações para o potencial V e o potencial A, né, em função do tempo. Quais eram as equações mesmo? As equações, eu escrevi 3 vezes, acho que vou escrever de novo. Não. Essas equações aqui, né, mas no calibre de Lorentz. Ou seja, isso aqui. Né? Posso até escrever, né? São essas equações quadrado ao quadrado de V, menos 1 sobre ε0 ρ, né? E a expressão análoga para o A. Eu não demonstrei que essa proposta de solução é uma solução. Mas eu posso fazer isso, né, do jeito pé de boi. E aí, você falou que isso aqui pode ser que seja uma solução. Qual que é a maneira de provar que isso aqui é ou não é uma solução? Muito fácil, muito fácil, com aspas bem grandes. Né? Você pega essas expressões aqui, leva essas expressões, né, leva as expressões nas equações para V e para A. O 2 de V tem que dar menos ρ sobre ε0. Né? Então, ó, isso dá para fazer, tá? Dá para fazer isso. No livro ele faz menos μ0
menos μ0j, né? No livro ele faz para o V. E se você fizer para o V, para o J se você fizer para essa equação aqui, né, fazer para as outras é a mesma coisa. São equações formalmente matemáticas, é o mesmo método matemático de cálculo. O 2 já é menos μ0j. O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que tirar primeiro o gradiente. Eu tiro primeiro o gradiente do V, dessa expressão aqui para V, né? Tiro o gradiente disso aqui. Aí tiro o divergente do gradiente, que é o laplaciano, né, del2 de V, faço a derivada disso aqui em relação ao tempo, dá um trabalho grande, mas então eu não vou fazer, porque não vai botar todo mundo para dormir, né? Mas dá para fazer. E você demonstra que aquelas expressões são realmente soluções, né? Que expressões são as soluções propostas, soluções para V e A propostas são realmente soluções. O que eu fiz? Eu não resolvi a equação, são realmente soluções. Eu chutei uma solução, não? Baseado num argumento físico que é, olha, a distribuição de carga que o ponto R aqui V, o campo elétrico, o campo magnético que o ponto A aqui V, são resultados da distribuição de carga e corrente no instante de tempo anterior. Que instante de tempo anterior? Esse tempo retardado aqui, esse TR, que é o tempo T, que eu estou medindo no campo elétrico, menos a distância R dividido por C. Não? Então, vou chutar soluções, foi o que a gente fez, chuto soluções em que eu calculo dentro da integral, eu uso a distribuição de carga no instante de tempo anterior. É complicado porque cada ponto da distribuição de carga vai estar num instante de tempo diferente dentro dessa integral. O TR aqui, né, depende da posição R'. Ok, chutei essa solução, levo elas nas equações para V e para A e verifico se realmente são soluções. Né? E são, tá? Isso funciona para os potenciais. Tá? Funciona para V e para A. A gente pode ficar tentado, né, a fazer a mesma coisa para o campo elétrico. Falar, beleza, funcionou o potencial, posso fazer a mesma coisa. Eu tenho uma expressão geral para o campo elétrico e para o campo magnético também. Né? Para o campo elétrico é basicamente a lei de Coulomb. Eu vou chegar lá na lei de Coulomb, que depende, né, envolve uma integral da distribuição de cargas, e coloco lá essa distribuição de carga no instante de tempo retardado, TR, vou ter uma expressão para o campo elétrico no caso geral, em que a distribuição de carga depende do tempo. Não funciona. Tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Você substitui T por TR nas expressões para campo elétrico e campo magnético, te leva numa expressão errada. Espero que dê tempo da gente chegar hoje nas expressões certas para o campo elétrico e o campo magnético. Muito bem, mas tudo ok. Eu tenho soluções para o potencial V e para o potencial A. Meu problema está resolvido, porque se eu tenho os potenciais, basta derivar e eu acho campo elétrico e campo magnético são as coisas que me interessam. Né? O tempo todo a gente está no calibre de Lorentz. Né? Essas soluções que a gente achou são soluções dessas equações aqui, né, que estão mostradas aqui, que são as equações para V e para A dentro do calibre de Lorentz. Mas, beleza, é um calibre possível. Né? De qualquer forma, essas soluções, a gente tem uma forma geral para ela, né, as exponenciais, mas não são soluções fáceis. Né? Deixa eu copiar elas aqui no livro, uma forma legal. Isso aqui. Então, aqui as soluções. Ó. Essas são as duas soluções que a gente está falando, né, no tempo TR. V, que é uma função da posição R e do tempo, né, depende de uma integral de
ρ de R' no tempo tr e o potencial vetor A, né, que é uma função da posição do tempo, no tempo t, né, na posição r, ele é dado por essa integral aqui sobre a distribuição de correntes, né, que estão lá nas posições marcadas por R' no tempo tr, onde esse tempo tr é o tempo t, no qual eu estou calculando isso aí, menos r sobre c. É um tempo diferente para cada ponto da distribuição. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, né? Para mostrar que isso aqui é realmente solução dessas equações, as equações estão dentro do calibre de Lorentz, né? Então, quem está preocupado se o calibre de Lorentz funciona mesmo ou não, se eu posso fazer o calibre de Lorentz, o primeiro passo, né? A prova de que isso aí são soluções daquelas equações ali, envolve 2 passos. O primeiro passo é provar que essas soluções aí obedecem um calibre de Lorentz. Provar que o divergente de A, onde A é dado por essa expressão que está aqui, né, dentro do retângulo, que o divergente de A dá menos μ0 ε0 dv dt. Não? dA dt. Não, dv dt. Não. dv/dt. Ok? Então, eu tenho que tirar o divergente dessa expressão e ver se eu chego em menos μ0 ε0 dv dt. Fazer isso aqui, mostrar que esse potencial obedece o calibre de Lorentz, é o problema 10-10. É o problema 10-10. Eu vou deixar ele como opcional, mas é recomendado. Opcional porque é matemática pura, né? Mas como para resolver um problema em eletromagnetismo a gente tem que saber se virar com a matemática, então é um bom exercício, tá? O problema 10-10 envolve exatamente essa prova aqui. O segundo passo da prova é aquilo que eu falei, né? Você calcula o del2 do V, não, o divergente, o laplaciano de V, leva lá em cima nessa equação aqui, calcula a derivada, né, de V, derivada segunda de V no tempo e d2V, d2, calcula essas duas coisas e leva na equação, aquela equação lá em cima, o D'Alembertiano de V ao quadrado, calcula quanto que dá isso aí, tem que dar menos ρ sobre ε0, tá? Isso está feito no livro, tá? E assim, envolve, sei lá, umas 2 páginas de contas, então não vou fazer aqui, são contas, tá? Se vocês gostam de fazer conta, façam, né? Como eu disse, é um bom exercício. Mas, no mínimo, sigam os passos lá, tá? Dessa conta. Eu não vou fazer aqui não, porque é conta, né? Está feito no livro. Dá certo, tá? Essas duas expressões para V e para A aqui realmente são soluções, né? Eu falei, estou fazendo isso aqui só para ver, né? O segundo passo da minha prova é só para ver, mas é como eu falei antes, né? A equação para A é formalmente similar. Então, você fazer para V, para fazer para A, você vai fazer do mesmo jeito, você segue a mesma coisa. Muito bem. Obtidas essas expressões para V e para A, que estão aqui, né? O que me interessa mesmo é o campo elétrico e o campo magnético. Então, já que eu estou fazendo esse tanto de matemática, basta diferenciar essas duas expressões, né? Eu vou diferenciar essas duas expressões. Gostei desse copiar e colar. Vou copiar e colar na próxima página aqui. O que eu tenho que fazer? Eu quero achar o campo elétrico e o campo magnético. Então, para achar o campo magnético, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o rotacional de A. E para achar o campo elétrico,
eu tenho que tirar o gradiente desse potencial V, dado para a expressão lá em cima, né, e derivar o A no tempo. Somar as duas coisas, né, com sinal trocado, eu tenho campo elétrico e campo magnético. Não, isso dá um trabalho, é conta, né, mas é perfeitamente factível de fazer. Tem uma informação no livro que eu chequei mais ou menos, mas o mais ou menos que eu chequei é mais ou menos verdade, assim. Fazer isso aí, em princípio, envolve uma dificuldade matemática, mas não é, assim, não é uma coisa do outro mundo, não, né? A gente dá conta de fazer, todos nós aqui damos conta de fazer isso. É diferenciar, ok, tem essas integrais complicadas aí, mas vocês vão dar uma olhada lá no livro, vocês vão ver que não é nada do outro mundo. Então, essa solução para os potenciais já é conhecida há muito tempo, sei lá, desde o início do século, qual século? Do século XX, né? Os anos 1900, já tem essa solução. Mas, por incrível que pareça, aparentemente, ninguém tinha calculado o campo elétrico e o campo magnético a partir dessas equações aqui. Aparentemente, tá? Estou falando aparentemente porque eu não fiz uma conferência exaustiva disso aí. Isso foi feito pela primeira vez por um russo em 1966. Vocês podem achar que 1966 é um passado remoto, né? Mas não, 1966 é outro dia. Em pouco tempo. Foi feito pela primeira vez em 1966, por um russo chamado Shefimenko. Quase todo russo que eu conheço adora fazer contas. E a expressão que ele chegou, né, que são então as equações para o campo elétrico e magnético, hoje são conhecidas como equações de Shefimenko, tá? Deixa eu achá-las aqui no livro, que elas dão trabalho para escrever, então eu vou copiar e colar de novo. É importante a gente ver essas equações, porque para a gente ver que aquela solução que a gente poderia chutar, né, usando o campo retardado na lei de Coulomb, não leva na resposta certa, não. Está aqui, ó, a equação de Shefimenko para o campo elétrico. Sumiu o meu copiador. Cadê? Não estou mais... está aqui. Esta equação. Derivando, então, essa é a expressão que você chega para o campo elétrico. Tira o gradiente do potencial, da solução do potencial aqui, tira a derivada no tempo, eu chego que o campo elétrico, na posição R, no instante tempo t, é 1/4π/0 integral sobre toda a distribuição de cargas e correntes, né? Rho de R', não? No tempo TR, ó, isso aqui é TR, né? R chapéu é o vetor unitário da direção que vai do ponto R, onde que eu estou lá, até o ponto R' da distribuição de cargas, né? Isso aqui é Rho ponto, é a derivada no tempo da distribuição de cargas, no tempo R', e isso aqui é J ponto, né? Rho, vou colocar aqui do lado, Rho ponto de R' TR, que aparece ali, é a derivada no tempo de Rho de R' TR. Tá? Mesma coisa para o J ponto. J ponto. Nossa, esse J ficou horroroso. A minha mão escapou aqui da mesa. J ponto. Tá? Então tem um vetorzinho nesse J aqui. Ó. J ponto de R'. J ponto de R' TR é a derivada no tempo
de J de R' no instante tempo retardado, TR. Instante tempo anterior. Tá? Olha, só de olhar para a expressão, eu já coloco aí a expressão para o campo magnético daqui a pouco, mas só de olhar para essa expressão aqui, vocês já veem que se eu tivesse tentado uma solução tipo lei de Gauss, só que mudando o tempo a tempo retardado, não ia dar certo, né? O que eu estou falando é o seguinte, eu podia tentar, a distribuição de carga está mexendo, beleza, eu sei como escrever isso. O campo elétrico, eu sei como que ele é a lei de Gauss. Então, basta eu substituir na lei de Gauss, né, a solução para o campo elétrico, a distribuição de carga no instante de tempo TR. Daria isso aqui, ó, que eu vou circular em vermelho. Só o primeiro termo. Né? Rho de R' no instante de tempo TR, dividido por R ao quadrado, né, integrado sobre toda a distribuição de carga. Se vocês voltarem lá atrás, eletromagnetismo 1, lá no... nem lembro mais, capítulo 2 do livro, né, assim, tem essa solução aqui para o campo elétrico. Numa distribuição estática, né? Aqui dentro é T, né? Mesmo tempo que entra aqui, T. Então, você nem olha o tempo T, a distribuição não muda, né? No tempo. Então, eu teria só o primeiro termo. Esses termos que envolvem a derivada de ρ no tempo, a derivada de J no tempo, eles não iam aparecer. Okay? Então, isso aparece quando você faz a solução completa. Ok, esse é a expressão geral para o campo elétrico quando você tem uma distribuição de carga que muda no tempo, uma distribuição de correntes que muda no tempo. Não sei se vocês já tinham visto essa expressão antes, né? Mas essa é uma expressão que se reduz às expressões que a gente está acostumada, né? Se ρ e J não mudam no tempo, se essas derivadas no tempo, ρ ponto, J ponto são zero, esses dois termos desaparecem, né? O tempo TR é o mesmo tempo T, né? Nada muda, então eu vou voltar à lei de Gauss, eu volto naquela expressão simples. A expressão para o B, para o campo magnético, né? Vou copiar ela aqui, é a generalização da lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart me dá uma expressão geral para o campo magnético, né? Uma distribuição estática. Olha só, essa aqui é a expressão para o B. O campo magnético na posição R, a caneta preta, apago o vermelho, a caneta preta. O campo magnético na posição R, no instante tempo T, M0 sobre 4π, ele depende da integral sobre a distribuição de corrente J, né, que vou integrar sobre todos os R' aqui, dividido por R quadrado, mas no instante tempo retardado, TR. Esse primeiro termo é a lei de Biot-Savart, né? Aqui tem um produto vetorial, né? Ficou ruim na cópia ali, né? Que é o produto vetorial com R chapéu, que é o vetor unitário da direção R. Né? E aqui é o J ponto. Aparece esse termo novo, que é a distribuição de corrente J, mas tem um ponto aqui que é a derivada de J no tempo. É isso aqui. Tá? Ok, essas são as expressões gerais, né, para campo elétrico e para campo magnético, quando eu tenho coisas que podem variar no tempo. São as equações de G-Fimenko. Tá? Essas duas equações aqui. X e G-Fimenko. Vai falar, bom, todos os meus problemas físicos estão resolvidos, né? Agora o problema é só matemático, é resolver essas equações aqui. Dado ρ ponto, né? Dada a distribuição de carga em função da posição e do tempo, dada a distribuição de corrente em função da posição e do tempo, basta resolver isso aqui e eu tenho o campo elétrico, campo magnético, pronto, acabou o meu problema. Mais ou menos, né? Em geral, é mais fácil a gente calcular, essas equações aqui são muito complicadas, né? Essas equações de G-Fimenko. Para quase todos os problemas, é muito mais fácil você calcular o potencial, o V e o potencial A primeiro, e depois calcular o campo elétrico e o campo magnético, derivando as soluções
para V e A que você achou, e não usar essas expressões direto para E e B. Talvez por isso que demorou tanto tempo o pessoal publicar essa solução aí, né? Muita gente deve ter chegado nisso aqui e falar, não, essa expressão é muito complicada, não serve para nada. Expressão boa são essas aqui em cima, para o potencial, vou continuar usando elas, e aí nem se preocuparam em publicar essa solução. O Jeffimenko, espertamente, foi lá, publicou, colocou o nome dele nos livros textos aí. Ok, ainda temos algum tempo, então, né? Então, a gente pode entrar nos potenciais de Lennard-Wishart, que é, de novo, simplesmente um nome para o problema mais simples que a gente pode ter. O que a gente vai começar a fazer agora é calcular esses potenciais V e A, né, que estão na expressão lá no topo da página, para casos, alguns casos, né? E o caso mais simples que a gente pode ter é uma partícula pontual em movimento. É uma partícula pontual, né, em movimento. É como a gente começou a história do eletromagnetismo aqui, né? Lá em eletromagnetismo, o primeiro problema que a gente olhou é uma partícula pontual parada, né? Qual o campo elétrico dela? É o campo elétrico dado pela lei de Gauss, lá todo mundo sabe de cor, 1 sobre 4πε0, Q, que é a carga da partícula potencial, sobre R ao quadrado, onde R é a distância à partícula, né? E a direção, o sentido desse campo elétrico é a direção do vetor que vai da partícula até o ponto em que você está. Só que agora eu tenho uma partícula que está se mexendo. Então, vamos tentar desenhar uma trajetória aqui. A minha partícula está aqui, ó. Minha partícula Q, de carga Q, está aqui. Só que agora ela vai andar, ela vai fazer uma trajetória maluca qualquer aqui. Uma trajetória que eu posso descrever, né, por uma equação do tempo. Então, se eu escolher uma origem aqui do meu sistema de coordenadas, num certo instante de tempo t, minha partícula está aqui na posição R, mas não vou chamar de R, não, vou chamar de W, não, de t. É um vetor, é a vetor posição da minha partícula. Tá? É a trajetória, W de t é a função que me dá a trajetória da partícula. Eu não usei R aqui porque eu quero calcular o campo elétrico e o campo magnético, né? Uma partícula em movimento, ela vai causar um campo magnético também. Isso aqui é a origem, né, do meu sistema de coordenadas, a partícula está andando aí, ela está aqui, vou desenhar ela aqui no instante de tempo antes, mas ela veio lá de trás, né? Ela está andando aqui nessa trajetória marcada. Eu quero calcular o campo elétrico e o campo magnético numa posição que é essa posição aqui, ó, R. Tá? Eu quero saber qual que é o campo elétrico, R, no instante de tempo t, e qual que é o campo magnético, nessa mesma posição, no instante de tempo t. Vocês podem me responder, vai lá nas equações de Jeffimenko aqui, ó. As equações de Jeffimenko te dão isso, né? O rho de R', você coloca aqui, é Q vezes a trajetória da partícula, né? Onde que a partícula está, se deriva no tempo, tá? Resolve essa integral. Não, é complicado, mesmo para esse problema simples. É mais fácil você resolver as equações de potencial primeiro, achar os potenciais V e A, e aí você deriva o campo magnético. Você deriva as expressões que você achar para V e A e acha o campo magnético, né? O campo elétrico e o campo magnético. Ok? Naturalmente, não, você espera que ele dependa dessa distância aqui. Ó. A partícula no instante de tempo t está nessa posição aqui. Então, isso aqui é o vetor R, né? Esse R diferente, né? Que vai ser R, não? O vetor R está apontando para lá, né? Vai ser R menos o que eu chamei de W de t. Ora, mas essa função W de t é uma função só da posição. Então, a tentação que a gente pode ter é o seguinte, ó. Eu sei qual que é a solução para o V, né? Para o potencial V, para uma partícula parada. Se a partícula está em repouso,
Se a partícula está em repouso, qual que é a solução? O potencial V, escrevemos isso, né? V é uma função de RT, né? V que é uma função, vou colocar aqui, no caso geral, uma posição de R do tempo. Se ela está parada, vai ser a mesma função o tempo todo. 1 sobre 4πε0, integral. Vou escrever a partícula, né, como uma distribuição de carga, ρ de R', tá? Ok, de tal linha, sobre aquele R, o módulo daquele vetor ali. Isso é se ela está em repouso, né? Porque esse ρ de R', no meu caso aqui, com a partícula parada, né, ρ de R' é a carga da partícula vezes um delta de R menos R'. A partícula está numa determinada posição lá. Né? E esse R menos R', eu posso... Agora, então, a tentação que a gente pode ter é falar o seguinte, olha, será que deu certo eu substituir a posição... Quando a distribuição de carga estava em movimento, né, deu certo eu substituir aqui a distribuição de carga ρ de R' num tempo TR. Então, vou tentar fazer isso aqui. A partícula não está mais em repouso, eu vou colocar ela em movimento. Né? E aí eu posso tentar uma coisa aqui assim, né? TR, coloco TR aqui. Olha, eu já sei que isso dá certo. Né? E mais, né? Então, posso fazer isso aqui. Aí, como é que eu calculo essa integral? Olha só, o R é simplesmente R menos a trajetória W de t. A trajetória depende só do tempo, é uma função do tempo. Né? Eu tenho a posição da partícula em função do tempo. E R é uma constante, é o ponto em que eu estou lá parado querendo medir campo elétrico e campo magnético. Então, será que eu não posso tirar esse R aqui de dentro dessa integral, né? Já que ele é uma coisa constante, menos uma coisa que não depende de R', depende só de uma função do tempo, né? E do ponto R, que é fixo. Sim, posso tirar esse 1 de R aqui, mas esse TR... não dá certo eu falar o seguinte, ó. Eu posso tentar falar o seguinte, né? Posso tentar fazer isso aqui. Eu não estou querendo escrever porque é uma coisa que não dá certo. Eu posso falar assim, V de RT vai ser 1 sobre 4πε0, então, tiro aquele R aqui, 1 sobre R, né, da integral. Isso aqui fica 1 sobre o módulo de R menos W, que é um vetor também, né, de T, é o módulo disso aqui, né, vezes a integral de ρ de R', ρ de R' TR, né, no tempo retardado. A tentação... tudo bem, essa integral aqui, de tal linha, essa integral aqui é uma integral em cima de tempos diferentes, mas, afinal de contas, é uma integral de ρ vezes ρ, que é um Q vezes um delta de Dirac, né? Então, isso aqui deve dar 1 sobre 4πε0, 1 sobre... Deu muito trabalho escrever aquilo lá, vou escrever assim, só 1 sobre R. Vezes o quê? Mesma coisa de antes. Não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Não posso fazer isso exatamente porque essa integral aqui envolve instantes de tempo diferentes. Ok, é uma partícula pontual, mas essa partícula está em movimento. Então, eu não posso colapsar ela numa posição só. Acho que facilita da gente entender o que está acontecendo se, em vez de uma partícula, você imaginar uma barrinha carregada, né? Então, cada ponto dessa minha partícula não é mais pontual, é uma barrinha carregada. Se for uma barrinha carregada,
cada ponto dessa barrinha é um TR diferente, né? Ela tem um limite. Então, a integral está espalhada num tempo. Não, são tempos diferentes em cada ponto da barrinha. Mas fala, mas uma partícula pontual, será que eu não posso colapsar ela num ponto só? Não. Uma partícula pontual é um caso limite de uma distribuição de carga. Ela envolve tempos diferentes. Essa integral que está aqui, né? Essa integral aqui, ela envolve instantes de tempos diferentes. Eu não posso colapsar ela na carga aqui. Isso aqui está errado. Tá? Eu preciso, então, realmente fazer essa integral que, na verdade, implica introduzir um fator de correção. Tá? Ok, eu ia falar um pouco sobre isso, mas não vou não. Eu vou deixar para vocês verem isso no livro também. Tá? Eu tenho que introduzir um fator de correção. Ele tem um argumento geométrico no livro para explicar o que é esse fator de correção. Então, eu tenho que introduzir um fator de correção ao fazer aquela integral, que é a maneira de pensar nele, que ele representa a distorção do volume da partícula. Que a partícula pontual tem volume? Não, pensa na partícula pontual como um caso limite a uma distribuição de carga. Então, tá? A partícula pontual é um caso limite dela, que representa a distorção de volume causado pelo fato de que você está olhando diferentes pontos da distribuição de cargas em diferentes instantes de tempo. Tá? O argumento está lá no livro, acho que está razoável. Não? A minha distribuição de carga é diferente em cada instante de tempo. O Griffiths usa esse argumento geométrico para calcular esse fator de correção. O Heitz-Milford, eu ia conferir lá e esqueci, mas eu tenho certeza que o Heitz-Milford faz a conta direitinho. Ele calcula aquela integral, né, do ρ de R' TR de tal linha, ele faz uma mudança de coordenadas e calcula aquela integral explicitamente. Então, quem não ficar feliz com o que o Griffiths faz lá, dá uma olhada no livro do Heitz-Milford, nessa parte de potenciais de Lina-Wishart, já vou escrever isso, né, que é a solução, que o livro do Heitz-Milford ele faz a conta direitinho. Né, ele faz uma mudança de coordenadas e aí resolve a integral. De novo, matemática pura, né, que gasta muito tempo para fazer. O que interessa para a gente é o resultado físico. Depois de fazer essas contas, para partícula pontual, então, eu vou reescrever aqui, partícula pontual em movimento. Qual que são os potenciais que a gente acha? Lembrando, o que eu estou fazendo é resolvendo aquelas expressões para V e para A, né, que a gente mostrou antes, que são integrais em cima de distribuições de cargas incorrentes no tempo retardado. O resultado é o seguinte, copio, colo, copio, não, escrevo. Vai demorar menos tempo de eu achar aqui. V de RT, uma partícula pontual em movimento, é 1 sobre 4πε0, que a carga da partícula, vezes c, velocidade da luz, olha que coisa estranha, né? Dividido por rc, r é a distância do ponto onde está a partícula até o ponto onde que eu estou olhando esse potencial aqui, menos r, de novo, só que agora é um vetor, produto escalar com a velocidade da partícula. Esse é o potencial V. E o potencial A dessa partícula, ela está em movimento, tem um potencial vetor A também. A de RT, quando a gente resolve a integral, ele é igual a μ0 sobre 4π, a única coisa que está familiar aqui, né? Vezes Q, vezes C. C é a velocidade da luz, V é a velocidade da partícula, dividido por aquela mesma coisa ali, RC, né? Distância à partícula vezes a velocidade da luz, menos o produto escalar do vetor distância da partícula com a velocidade dela, R vezes V. Né?
É isso aí. Eu posso escrever isso de uma forma mais sintética. Os dois potenciais são muito parecidos, né? Isso aqui, ó, é a velocidade da partícula dividido por c ao quadrado vezes o potencial v, né? No ponto R, no instante tempo t. Esses potenciais aqui, potenciais para uma partícula pontual em movimento, são chamados potenciais de Lennard. É Lennard? Não, é Lennard com A, né? Lennard. Isso é um I. Lienard. Wishart. Wishart é mais fácil escrever. Potenciais de Lennard-Wishart. Por falar, epa, esse negócio aqui, eu abri um parênteses e não fechei. Aqui tem um parênteses, aqui tem um parênteses. Estava não está aqui debaixo, né? De posse desses potenciais aí, eu posso calcular qual que é o campo elétrico e qual que é o campo magnético de uma partícula em movimento, né? O campo, basta derivar. O campo elétrico tentar correr não dá certo, tá vendo? O campo elétrico é menos o gradiente daquele potencial V que está escrito lá, menos a derivada no tempo do potencial lá, né? E o campo magnético é simplesmente, com um tom irônico, não é simplesmente o rotacional daquele potencial A lá. Né? Uma maneira da gente testar se isso aí tá legal, né? Ver se isso aí se reduz, né? Quando a velocidade da partícula é zero, se isso aí se reduz aos potenciais de uma partícula parada, que a gente conhece, né? Basta eu fazer a velocidade ser zero. Isso é tranquilo de fazer, né? Se a velocidade é zero, de cara eu vejo que o potencial vetor é A, né? Partícula parada não produz potencial vetor, ela não produz campo magnético, né? O V aqui é zero, né? E se ela está parada, aqui embaixo R escalar V, esse termo dá zero, aqui embaixo fica R vezes C, C corta com C, o potencial fica 1 sobre 4πε0, Q sobre R, que é o potencial de uma partícula parada. Então, pelo menos isso aí está coerente, né? Fora isso, assim, é meio inesperado esse resultado, né? Pô, apareceu um C aqui, que C que é esse? Ele vem lá dos μ0, ε0, né? Que estão escritos aí na forma da velocidade C, né? São as constantes μ0, ε0 que aparecem na conta. Bom, eu podia mostrar esses campos elétricos e campos magnéticos aí, mas eu vou deixar isso para a aula que vem, porque a gente vai voltar nesses potenciais de Lennard-Wishart, e aí eu deixo para mostrar a cara do campo elétrico e do campo magnético dessa partícula lá, né? Mas ok, potenciais de Lennard-Wishart nada mais são do que os potenciais V e A, né, de uma partícula carregada, pontual, em movimento, né, que a gente acha resolvendo essas equações aqui, né? Essas equações que estão lá no topo da página, essas equações aqui que eu estou marcando em vermelho, né? Ok, gente, acho que eu vou parar por aqui. Uma tentativa de limitar o tempo de aula, né? Eu queria que fosse 1 hora só, porque cansa ficar na frente do computador, né? Mas está dando 1 hora e meia, paciência. Já me conformei. Espero que vocês tenham se conformado também, não estejam dormindo aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Professor, Oi. no caso de meios lineares, quando eu vou aplicar a equação da Lambertiana de V igual a menos ρ sobre ε0,
eu faço da mesma coisa, eu obtenho a carga, eu troco rho pela carga livre e a velocidade e mi0 epsilon0 por mi1 e mi e epsilon no meio, ou é mais complicado porque agora todo o meu meio vai estar carregado? É um pouco mais complicado, né? Porque você tem polarização e magnetização agora, né? Você pode ter polarização e magnetização. Então, nós temos que voltar lá atrás nas equações de Maxwell. Bom, em princípio, sim, você pode fazer. Você pode fazer essa mesma conta que nós fizemos aqui. Você tem que lembrar que as densidades de carga, ρ e j, em princípio é a mesma coisa, tá? Esquece do mi e do epsilon. Continua usando mi0 e epsilon0. Você pode usar essas mesmas expressões que a gente viu hoje, só que você tem que lembrar que a sua densidade de carga agora não é só a densidade de cargas livres, é a densidade de cargas livres mais as cargas induzidas no material. E mesma coisa para as correntes. O J não é só J de cargas livres, corrente no sentido usual que a gente está acostumado. Você tem correntes ligadas também e tem aquelas correntes de polarização, né? Mas, em princípio, se você incluir no seu J e no ρ essas correntes de polarização, correntes ligadas, carga e ρB, né, as cargas ligadas, você pode usar as mesmas expressões. Mas, em geral, isso é complicado de fazer, porque você tem que olhar como que o meio está respondendo, né? Então, você tem razão, a maneira mais prática de fazer é você voltar atrás e escrever as equações de Maxwell em termos dos vetores D e H, né? Se o meio é linear, eu posso expressar D e H em termos de... São proporcionais ao campo elétrico e ao campo magnético, né? São as constantes epsilon e mi que vão deixar isso. Gabriel, eu não me lembro, eu tenho que seguir as contas aqui para ver se esse C que aparece nessas expressões, né? Deixa eu mostrar a tela de novo, aparece nessas expressões um C, né? Que eu falei, vem lá do mi0 epsilon0, né? Vou pegar lanterna aqui, né? Esse C que aparece aqui, tá vendo? Aí aqui, isso aqui está simplesmente uma forma de escrever mi0 epsilon0, né? Leia C ali como 1 sobre raiz de mi0 epsilon0. Eu acho que se você fizer as contas de novo, ali vai aparecer mi epsilon, mas eu não tenho certeza não, tem que conferir nas contas. Ou seja, aqui apareceria, em vez de V, a velocidade de ondas eletromagnéticas no meio. Eu acho que sim, viu? Pelo que eu estou lembrando dos passos das contas, é isso que vai acontecer aqui. É uma boa pergunta, eu tenho que conferir isso aí. É meio bizarro pensar, porque quando você vai tratar o tempo retardado, você trata exatamente da propagação do tempo. Essa propagação é na velocidade da luz. Só que Sim. no meio, essa propagação seria na velocidade do meio? Aí, tipo... Sim, o seu tempo retardado vai ser R sobre V, onde V é a velocidade das ondas eletromagnéticas no meio. Esse tempo retardado ele apareceu, né, porque a gente fez a consideração física de que a perturbação leva um tempo para se propagar até lá. E esse tempo é o R sobre a velocidade com que a perturbação anda naquele meio, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas naquele meio. Se é o vácuo, é C. Se é um meio material qualquer, então a velocidade é um V, que é 1 sobre raiz de mi vezes epsilon, né, característicos daquele meio, se é um meio linear. Então, acho que sim, sabe? Tudo que vai acontecer é que vai aparecer nessa expressão aqui um V, em vez de C e C ao quadrado, aparece V ao quadrado, onde V é 1 sobre raiz de mi epsilon, para um meio linear. Não vou pôr minha mão no fogo não, viu, Gabriel? Mas acho que é isso mesmo. Que a única coisa que eu vejo que vai mudar é isso. Beleza. Okay. Gente, mais alguma pergunta? Vou parar aqui de novo. Professor. Oi. Eu não tenho uma pergunta, é mais um aviso.
que eu cheguei um pouquinho, tipo, 2 minutos atrasado, você já estava começando a aula. Eu mandei a tarefa um pouquinho atrasada porque eu fiquei sem internet de manhã e eu estava fazendo no LaTeX no Overleaf e aí eu não consegui terminar de digitar bonitinho a tempo. Aí, só para avisar que ficou assim meia hora atrasado, mas Não, não assim, tem eu fiz problema, não. Eu coloquei um deadline lá, porque tem que ter um deadline, né? Mas eu acho que eu coloquei no Moodle também, ele permite um atraso, ele permite que você conseguiu entregar, né? consegui. Não, eu lembro que eu pensei nisso. E se alguém vai mandar no último minuto e aí a internet cai, ou o Moodle cai, né? Que é o mais comum. Então eu deixei, acho que tem um atraso lá. Não vou falar com vocês qual que é o tempo de atraso permitido, porque aí você já conta com aquele atraso, né? Mas não tem problema nenhum, não, Giovana. Ah, tá bom. Não, eu estou Obrigada. acostumado com isso. Assim. A gente tem deadline para submeter projeto de pesquisa, né? Você tem um tempo para submeter projeto de pesquisa. E normalmente acontece isso. Você submete no último minuto possível, né? E no último minuto possível o sistema sempre cai ou não responde. A razão é simples, né? Porque todo mundo está submetendo no último minuto possível. Há um tempo atrás, o CNPq até mudou as regras do jogo. A data limite para mandar o projeto era, acho que, quinta-feira, 6 horas da tarde. Porém, excepcionalmente, eles aceitavam até a sexta-feira, às 6 horas da tarde. Então, essa lista de problemas, os problemas também são desse jeito. Assim. É a data limite, mas tem um atraso de segurança, ok? Sem nenhum problema, sem nenhuma penalidade. Tá bom, obrigada. A lista de problemas, o Daniel está perguntando aqui a sua lista de problemas desse capítulo, né, que é o 10, eu coloco no Moodle, assim que terminar a aula aqui, eu coloco lá, tá? Então, vai entrar no Moodle antes de entrar a gravação desse capítulo. Ok, então, gente... Um bom final de tarde para vocês. Até hoje é terça, né? Até quinta-feira. Quinta-feira a gente termina esses potenciais de Linus Bicha. E talvez até um capítulo, vamos ver. Ok, então. Até mais. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau, professor. Tchau, gente.